Olá, pessoal, muito boa noite a todos que estão chegando, a todos que vão chegar e a todos que irão ver este vídeo do nosso workshop. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui agora. Nós vamos dar continuidade à aula de terça-feira e importante nós dizermos aqui que eu vou fazer uma retomada para quem não viu a aula da terça-feira, que esse é um workshop, então é importante que você veja essa aula de terça-feira. Então, vou dar uma retomadinha rápida, um resuminho do que foi ela, para a gente entrar na aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos falar de como trato algumas doenças com a fitoterapia. Eu peguei algumas doenças aqui, uma das mais difíceis, né? Peguei, assim, a questão de fibromialgia, obesidade e tal, algumas doenças aqui. E também, depois, eu vou falar também de medicina ayurvédica. Então, eu vou falar tanto dos meridianos de acupuntura, quanto dos órgãos, quanto dos chakras. Então, vamos seguir um roteiro aqui. Primeiro, então, falando da aula passada um pouquinho, resumindo algumas coisas para você que está entrando agora, entender o que realmente a gente está falando de fitoterapia, e depois a gente dá continuidade, então. Na aula passada, nós falamos da questão da diferença entre fitoterapia chinesa e florais de Hoffmann. Basicamente, quais são as diferenças? A fitoterapia, ela é mais atual, ela é científica e normalmente se utiliza uma planta validada pela ciência. Não significa dizer que aquela planta é a melhor, mas aquela planta é colocada nas farmacopeias justamente por ser uma planta do local, daquele país onde é utilizado. Inclusive, eu falei da questão da utilização no SUS dessas plantas, né? E também por elas não terem toxicidade. Não significa dizer que elas são as melhores, são boas sim, mas não são as melhores. Magda, Ricardo, sejam bem-vindos. Agora, cabe já inicialmente eu dizer uma grande diferença. É importante falar que a forma que nós vamos atuar aqui da fitoterapia é de uma forma avançada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou estar falando do sintoma. Quando eu falar de uma doença, que você sabe o nome da doença, para a medicina chinesa, esse nome está relacionado à medicina ocidental. Nós temos que transferir isso para a medicina chinesa e verificar qual a causa daquele problema, que pode ter inúmeras causas. Por isso que muitas vezes a gente quer deixar uma fórmula pronta, mas aquela fórmula não vai servir para todo mundo. Então, é importante de antemão já dizer isso, porque existem duas diferenças. Se você pegar a nossa medicina ocidental e você pegar quem prescreve o remédio, o médico, ele tem o entendimento das fórmulas, mas de prescrição da ação daquela fórmula, ok? Quem prescreve, o prescritor, ou seja, a pessoa que atende no consultório. Já o bioquímico, o farmacêutico, ele tem um conhecimento mais aprofundado daquela fórmula e muitos deles fazem as fórmulas, né? Na medicina chinesa, a gente aprende como moldar uma fórmula magistral chinesa, uma fitoterapia, de acordo com a pessoa. Para ver esse molde, existe aqui, é importante eu frisar, que nós temos que saber a síndrome. Primeira coisa, nós temos que saber o diagnóstico, saber a síndrome. Qual é a síndrome que aquela pessoa tem? E, a partir dali, fazer uma formulação. Quais são as melhores formulações, na minha opinião, que estou todo dia na prática clínica, né? Há 26 anos na prática clínica. As formulações são aquelas que já foram feitas há milhares de anos. As fórmulas que eu estou falando aqui são de 2.000 anos atrás, que são utilizadas até hoje, né? 2.000, 2.100, 2.200 anos. Quando a gente vai fazer uma fórmula, tentando, entre aspas, imitar uma fórmula magistral chinesa para fazer aquele mesmo efeito, não conseguimos a mesma potência, em primeiro lugar, porque tem que entender a fundo de que se eu colocar duas plantas aqui, 3, 4, 5, eu tenho que entender toda aquela hierarquia de fórmulas, qual que é a planta imperador, qual que é a planta ministro, qual que é a planta assistente, qual é a planta guia, e aí as dosagens específicas para essa fórmula não ficar em desequilíbrio, porque, como você viu na terça-feira, tem plantas de natureza quente, tem plantas de natureza fria. Por isso que acontece, e aí é importante que eu fale isso para você, por isso que acontece com quem trabalha com fitoterapia apenas e não conhece o diagnóstico da fitoterapia ocidental, tem resultados em muitos casos, porém em muitos casos acaba não tendo resultado.
Por que ele não acaba não tendo resultado? Porque, primeiro, ele está tratando sintoma. Então, vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tem uma gastrite, e na gastrite, considerado ali excesso de ácido clorídrico. Ok. Então, se você usar uma fitoterapia, uma planta, que é boa para isso, boa para a questão do ácido clorídrico, boa para melhorar a gastrite, você utilizaria espinheira santa, uma planta validada cientificamente para melhorar a gastrite. Assim como tem vários remédios de farmácia para isso também. No entanto, quando você dá um remédio para a gastrite, vai diminuir a acidez, né? No caso, a espinheira santa vai diminuir a acidez do estômago, vai tratar a questão da gastrite e úlceras também, porém, muitas vezes ainda não vai tratar a causa. Então, às vezes, tem que tratar também o fígado, às vezes, uma pessoa tem gastrite com problemas no coração. Então, você tem que entender de teorias de base da medicina chinesa para você ter resultados em 100% dos casos. E aí o que eu digo, a gente sempre quer um resultado rápido e tudo pronto. Eu também quero isso, todo mundo quer algo que seja rápido, eficiente para todos os casos, mas aí pense bem, imagina o prescritor, aquele que conhece do remédio, imagina aquele que faz o remédio. Para você conhecer a fundo o remédio, tem que estudar muitos anos. Para você fazer o remédio, aí é outra ciência, totalmente diferente. Então, aqui eu vou passar algumas formulações que eu fiz para você já ter resultado. As formulações que eu fiz aqui vai ter resultados em todos os casos? Das doenças que eu passar aqui? Não. Por exemplo, eu vou passar de obesidade, eu fiz 2 fórmulas para obesidade. Vai ter para a maioria dos casos, mas vai ter para todos? Não, porque nós temos 13 tipos de obesidade. E aí, o que acontece? Eu não quero, isso não é para desestimular você, tá? Isso não é para... Aqui eu não vou responder já, Ricardo, para não sair da linha de raciocínio aqui, tá? Da úlcera gástrica, combinar a espinheira santa com o alcachofra. Aí que tá, Ricardo. Vamos responder já, então. Essa combinação, se eu falar para ti que é bom ou é ruim, eu teria que saber o caso específico. E para mim saber o caso específico, eu tenho que ter muita base de diagnóstico da medicina chinesa. Como não tem essa base específica, aqui eu estou passando uma fórmula geral, que você vai ter resultado em alguns casos, não em todos, porque para cada caso pode ser uma coisa diferente. Se for o fígado, talvez a alcachofra vai ajudar. Se for a questão do coração, talvez lavanda vai ajudar. Talvez cálcio de ostra, que nem é uma fitoterapia, mas faz parte da farmacologia chinesa, cálcio de ostra talvez vai ajudar. Se for um problema relacionado a rim, por exemplo, mas rim que mexeu com o estômago, na medicina chinesa, você estuda 5 elementos, e cada um dos elementos pode interferir no outro. Então, por isso que eu digo, se você quer se aprofundar, aqui eu vou passar algo pronto, mas se você quiser se aprofundar, nós temos, e depois eu vou falar disso para quem quiser fazer, nós temos 2 cursos muito diferentes. Quais são os 2? Tem um que é de 1 ano e um mês, inclusive algumas pessoas aqui que sempre nos acompanham já fizeram esse curso, trabalham com florais de Hoffmann, por exemplo, com fórmula magistral chinesa há muito tempo. É um curso que você estuda teoria de base, canais, colaterais, análise de língua, tudo isso. E tem, boa noite, Lene, seja bem-vinda. E tem, toda vez que a gente faz um workshop, a gente lança um curso novo. Então, ao final desse workshop, para quem quiser, eu vou lançar um curso. E o que a gente pensa? Isso é importante eu falar antes de chegar nas doenças. O que a gente pensa quando vai lançar um curso? Que facilite para você, que você consiga já começar a trabalhar a partir daquele curso, digamos assim, reduzido. Mas para conseguir reduzir um curso, você tem que pegar de conhecimentos de medicina chinesa e de medicina ayurvédica, e aí misturar esses 2 conhecimentos. Aí fica mais fácil, e hoje eu vou falar de chakras também, você tratar a pessoa por faixas. E aí, por faixas, com 14 fórmulas, você consegue tratar parte emocional, parte física de cada faixa, toda a parte de saúde de cada pessoa. Aí é possível. Aí, se você gostou daquele que quer se aprofundar, o conhecimento não ocupa espaço. Mas, na verdade, o que a gente procura passar aqui mais mastigado, né? Mas, na realidade, isso é um conhecimento profundo. Vocês vejam, por exemplo, quem estudou medicina chinesa, acupuntura, são anos, né? Eu trabalho 26 anos na área, estudei 11 mil plantas. Trabalho todos os dias na prática clínica. Então, a gente tem experiência para saber montar fórmulas. Mas você tem que saber a natureza da planta, tem que saber se ela é quente, se ela é fria, qual a quantidade que eu misturo, porque, por exemplo, se eu misturar uma planta de natureza quente e uma fria, pode ficar neutra.
a fórmula, e não fazer efeito nenhum. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu misturar, por exemplo, querendo melhorar ali, já que ele falou da alcachofra, que a gente sempre fala de alcachofra porque é digestivo, um monte de gente tem problemas no sistema digestivo, e eu vou falar aqui também hoje. Mas se você misturar uma planta dessa, por exemplo, com chá verde, por exemplo, ela vai ter um efeito melhor, vai ter um efeito sinérgico, sabendo as quantidades. Agora, se você misturar uma planta dessa com um dente de leão, que também é digestivo, pela ótica da medicina chinesa, você tem uma planta fria e uma planta quente. Então, se você não saber exatamente a dosagem, você pode fazer com que essa fórmula diminua o efeito. Então, quando eu falo que aqui, quem estuda fitoterapia chinesa, estuda uma fitoterapia avançada, é para você ter resultados em todos os casos. Então, pegue as pessoas que você conhece, os profissionais que você conhece, que só trabalham com fitoterapia. São poucas pessoas. Por que são poucas pessoas? Porque muitas vezes conhecem do ponto de vista apenas científico, apenas ocidental, e não sabem fazer um diagnóstico energético. O mais importante de tudo é o diagnóstico energético, porque o diagnóstico energético ele vai dar a causa do problema. A partir do momento de fazer a causa do problema, você tem N opções de tratamento. Você pode tratar com fórmulas prontas, que eu recomendo melhor, e você pode também fazer fórmulas. Só que quando você faz fórmulas, quando você faz mistura de fórmulas, aí o seu conhecimento tem que ser profundo de plantas, profundo de quantidade, sabendo colher, sabendo exatamente, se for um extrato seco, qual é a quantidade, qual é a dosagem, qual é a porcentagem, porque não dará o efeito que você quer apenas misturando aquilo que a gente pensa que poderia ser bom. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui que são validadas aqui para você, que se você utilizar dessa forma aqui, vai ter o efeito que eu estou recomendando, pela prática clínica e pela profundidade de estudo que a gente tem. Mas, se você quer profissionalmente atuar para todos os casos e ter resultado, eu recomendo que um desses dois cursos você faça, ou um curso de 1 ano e 1 mês, ou um curso curto, que nós estamos lançando agora, que é um curso de regeneradores. Você vai estudar 7 regeneradores, um yin e um yang, ou seja, você vai estudar 14 fórmulas. E com a combinação dessas 14 fórmulas, você consegue tratar todos os casos. E aí eu falo todos os casos, eu vou abrir mais no final isso, tá? Bom, então, a primeira diferença, fitoterapia, a nossa atual, é baseada no fitoquímico. Fitoterapia chinesa é baseada em fórmulas, principalmente, que vão atuar num processo terapêutico, ok? Então, vamos pegar um caso aí, só para facilitar. Obesidade. Lembra que eu falei que tem 13 tipos de obesidade? Bom, mas você não vai passar fórmulas hoje? Claro que vou. Vou passar fórmulas aí para ter resultados em obesidade. Mas, primeiro pense comigo, né? Quais são as causas da obesidade? São diferentes para diferentes pessoas. Vou citar algumas aqui. Pode ser emocional. Então, a pessoa, é comida, mas porque fica ansiosa, come mais. Pode ser emocional. Pode ser a questão de ansiedade, né, que eu falei. Pode ser problemas digestivos. Pode ser a probiota intestinal. Pode ser problemas hormonais. Pode ser uma baixa de metabolismo. Entre essas e mais algumas dessas. E aí, eu vou dar um fitoterápico igual para todo mundo? De jeito nenhum. Por isso que muitas pessoas que vão tratar com plantas obesidade, eles indicam lá uma planta ou um grupo de plantas, eu estou falando planta, não importa a forma, tá? Seja chá, seja cápsula, seja extrato seco, seja tintura, seja pílula, seja manipulado ou não, ok? Seja um floral de Hoffmann, mas, digamos, ele indicou essas plantas. Primeira coisa, tem que saber definir, pelo menos em 2 partes, se essa obesidade é uma obesidade fria ou se essa obesidade é uma obesidade quente. Por quê? Porque se você der um tratamento contrário, não vai ter efeito nenhum e até pode piorar o problema. Então, a obesidade não é questão de diminuir fome. Cada caso é um caso. É só melhorar o intestino. Depende, as pessoas que têm intestino preso realmente têm que melhorar o intestino. E aqui eu já vou passar uma fórmula para melhorar o intestino também, que poderia ser dado para todas as pessoas que têm obesidade, independente se é uma obesidade fria ou uma obesidade quente, e tem que melhorar essa parte digestiva. É uma fórmula que eu já uso há muitos anos, baseado não na fitoterapia, na dietoterapia.
né, que é com plantas também, mas baseado na dietoterapia. Então, se eu for tratar a obesidade, eu tenho que ver, tem intestino preso, não tem, como é que está a parte emocional, como é que está a parte digestiva, como é que está a parte do metabolismo, mas isso pelos princípios da medicina chinesa, ok? Então, para a medicina chinesa, a obesidade, a priori, ela se divide em duas, e cada uma delas pode ter as suas variações ainda. Então, o tratamento que eu vou passar aqui vai servir para um caso ou para outro, ambos terão resultados, mas não resultados iguais em todas as pessoas, porque é muito particular. Então, põe isso na cabeça. Quando eu falo em medicina chinesa, eu estou tratando causa, não estou tratando sintoma. Ah, tem insônia. Ok, vou dar um sonífero. Sonífero vai fazer a pessoa dormir. Vai resolver o problema de insônia? Na maioria das vezes, não. Porque você tem que saber o que está causando aquilo. E depois a gente vai falar de insônia também, tá? Questão de obesidade. Então, vamos dividir em dois tipos básicos. Ou uma obesidade é mais umidade frio, ou mais umidade calor. Quando é umidade frio, o que eu tenho que fazer no corpo? Basicamente, drenar a umidade. O que é drenar a umidade para a medicina chinesa? É tratar o baço e o estômago. E aumentar o calor. E o que é o calor para a medicina chinesa? Melhorar a atividade do estômago, do baço, do rim. Ok? Quando eu tenho uma obesidade contrária, quente, umidade e calor. Quando eu tenho umidade e calor, então o que eu tenho que drenar? Drenar o calor e drenar a umidade. Ou seja, eu tenho que trabalhar muito questões emocionais. Então, vou dar um exemplo. Imagina duas pessoas que caminham para emagrecer. Você vê pessoas que começam a caminhar para emagrecer e começou a caminhar e emagrece muito rápido, né? Você percebe que emagrece muito rápido. Outra pessoa, você vê que caminha e não emagrece. Se você chegar muito próximo dela, quem lida com medicina chinesa vai saber o seguinte: essa pessoa que caminha e emagrece rápido, como é que é o corpo dela? Como é que é a térmica dela? Isso é perguntado muito na medicina chinesa. Qual é a térmica? Ela é uma pessoa mais friorenta? Ela é uma pessoa com os pés e as mãos frios? Normalmente, sim. É uma pessoa mais friorenta, com metabolismo mais baixo. O que isso significa para a medicina chinesa? Uma deficiência do estômago, do baço e uma deficiência de calor. Isso gera muita umidade. Umidade para a medicina chinesa seria a questão, nesse caso da obesidade, os quilos a mais, a gordura a mais, e muita fraqueza. Então, essa pessoa tem que acelerar o metabolismo. Mas como vai acelerar o metabolismo? Tomando aí uma cafeína? Não. Tomando um termogênico? Não. Tomando algo que fortaleça o baço. Tomando algo que fortaleça o estômago. Tomando algo que fortaleça o rim. Eu vou passar a fórmula hoje aqui. Outra pessoa que é toda encalorada, você tem que drenar esse calor. E calor, aí eu não estou falando só calor corporal. Mão quente, pé quente, o corpo quente. Não só isso, mas uma pessoa que sua muito. Uma pessoa que não consegue, é muito agitada. Isso também é calor para a medicina chinesa. Então, você diferencia, quando vai tratar a obesidade, em dois. Ou a pessoa é mais friorenta, ou é mais calorenta. Que pode ser isso no físico, ou também refletir no emocional. E aí, para todos os casos, tem que ver se tem prisão de ventre ou não. Porque se tiver prisão de ventre, tem estagnação. Estagnação do quê? Do ti do fígado. Então, tem que melhorar essa estagnação. Se não melhorar essa estagnação, a prisão de ventre, às vezes a pessoa pode comer uma folha de alface, não vai emagrecer. Pode mudar a comida, não vai emagrecer. Então, é necessário, claro que se estiver totalmente fora da comida, é necessário reajustar a dieta. Mas o que nós estamos falando aqui com planta, que nós vamos fazer, é melhorar a função dos órgãos. Porque quando os órgãos estão fortes, imagina uma fornalha, que você coloca lá, está pegando fogo na fornalha e você põe lenha lá dentro. A lenha queima rápido. Agora, quando essa fornalha não está quente o suficiente, vai dar fumaça. Você coloca a lenha lá, vai dar fumaça. Isso é a mesma coisa que acontece com o alimento, quando a parte digestiva não funciona bem. Então, a primeira coisa, numa pessoa que tem obesidade, o que nós temos que fazer? Quando ela tem prisão de ventre, melhorar a prisão de ventre. Não adianta dar todas as outras coisas que eu vou indicar aqui sem melhorar a prisão de ventre. Então, vamos lá, anote. Se você não conseguir anotar agora, não tem problema. Você vê o vídeo depois, anota depois, tá? Mas, assim, tem uma fórmula que eu utilizo há 20 anos já para a prisão de ventre. Isso eu passo para todos os meus alunos
que é uma fórmula de utilidade pública para a prisão de ventre, porque tem que melhorar a prisão de ventre para melhorar outras coisas. A probiota intestinal ela é muito importante. Para a medicina chinesa, é uma estagnação grande da energia do fígado. Claro, é prisão de ventre, o intestino está envolvido, o baço está envolvido, vários órgãos estão envolvidos. Por isso que, nesta fórmula que eu vou passar aqui, cada item dessa fórmula é pensado dentro de uma fórmula magistral chinesa. É dietoterapia chinesa, mas pensado dentro de uma fórmula magistral chinesa fitoterápica. Então, vai ter ali uma planta que vai ser relacionada ao fígado, ou um alimento relacionado ao fígado, vai ter outro que vai ser relacionado ao baço, vai ter outro que vai ser relacionado à parte circulatória, ok? Então, vamos lá, anote aí. Se não der para anotar, você depois vê de novo o vídeo. Então, você vai pegar uma colher de cada um desses que eu citar aqui, ó. Uma colher de linhaça dourada, uma colher de gergelim preto, uma colher de açúcar mascavo, uma colher de sopa, tá? Linhaça dourada, gergelim preto, açúcar mascavo. E aí, você vai pegar exatamente 5 ameixas pretas, e um iogurte, 200 ml de iogurte, de 100 a 200 ml de iogurte. Se você colocar nessas quantidades que eu falei, vai dar um efeito. Se você colocar em quantidades diferentes disso, já vai dar outro efeito, porque cada substância aqui vai atuar de uma forma. E isso, o que vai fazer? Vai colocar um copo de água, 200 ml, a água pode colocar a gosto, pode colocar até um pouco mais, quem gosta de um suco mais ralo, digamos assim. Tem gente que gosta de um suco mais cremoso, outros gostam de um suco mais ralo. Colocam um copo de água dentro, bate no liquidificador e a pessoa toma à tarde. Então, para qualquer pessoa que tenha prisão de ventre, isso funciona e funciona muito bem. Talvez no primeiro dia ela não vá no banheiro como um laxante, até porque o laxante não deveria tomar, porque este remédio vai tratar a causa da prisão de ventre, ok? Então, remédio natural, fácil, muitas pessoas podem ter na cozinha, você passa numa casa de chá e consegue comprar, né? Linhaça, gergelim, linhaça dourada, gergelim preto, açúcar mascavo. Ah, não dá demorada? Não, açúcar mascavo, ok? 5 ameixas preta e iogurte. Ah, mas eu tenho alergia à lactose. Não use iogurte. Vai ter o mesmo resultado? Exatamente o mesmo não, mas vai ter resultado também. Então, no primeiro, segundo dia, você vai perceber que não vai dar um efeito tão bom para quem fica aí 1, 2 semanas, tem gente que fica até um mês sem ir no banheiro, tá? Normalmente, a maioria dos casos fica 2, 3 dias sem, né? Se não tomar nada. Mas tem gente que fica até um mês. Pessoas ficam até um mês sem ir no banheiro, se começar a tomar isso todo dia, vai melhorar, tá? Então, primeiro caso, deu isso. Segundo caso, agora nós vamos definir se a pessoa tem uma obesidade fria ou obesidade quente. Como eu já falei, aí você vai perguntar para a pessoa, como é que é os mãos e pés, temperatura? Ah, é mais quente, é mais frio. Você tem que primeiro definir isso, né? Se a pessoa é mais friorenta, se é mais calorenta. No corpo tem pessoas que é fácil de verificar isso. Tem pessoas que você olha toda vermelha, sua bastante, fala alto, fala muito, não consegue ficar parada, é muito agitado e muito calor. Então essa pessoa tem calor e umidade. Ela quer emagrecer, ela tem que treinar o calor e umidade. Já tem pessoas que têm o corpo mais frio, a térmica mais frio, e você percebe que são pessoas que cansam mais fácil. Ou seja, se comparar uma com a outra, o metabolismo de uma está muito rápido, o metabolismo de outra está muito lento. Só que essa que está o metabolismo muito rápido, ela tem excesso de calor mental, porque o calor sobe para a cabeça. Então, ela vai ser uma pessoa ou muito ansiosa ou muito irritada também. E aí nós temos que tratar tudo isso para ela emagrecer. Para a obesidade fria, eu vou passar aqui quais são as plantas e depois eu vou dizer exatamente a quantidade. Vai servir para todos os casos? Não, vai servir para a maioria, porque aqui eu defini em 2 partes a obesidade. Dentro de cada uma parte dessa tem as particularidades de cada pessoa. Então, por isso que um remédio não funciona igual para todo mundo. Tem que ser uma fórmula e tem que ser adequada àquela pessoa. Ok? Então, nesse caso aqui, vai ter resultado? Vai. Igual para todo mundo? Não. Tá? Alcachofra, 2 colheres de sopa. Tudo isso que eu vou falar aqui é para 1 litro de água. Coloca água fervente em cima, abafa 10 minutos, toma 3 a 4 xícaras por dia. 200 ml, xícara 200, 240 ml cada vez, ok? Se preferível, tomar meia hora antes da refeição para quem quer emagrecer. Então, alcachofra, 2 colheres, calêndula, 1 colher, gengibre, normalmente o gengibre, quando é feito uma fórmula, é colocado apenas 1 colherinha de cafezinho daquelas rasas. No caso aqui, não. No caso aqui é 1 colher também, sopa cheia,
carqueja, 1 colher de sopa cheia, alecrim, 1 colher. O alecrim também é algo que é colocado sempre em menores quantidades, no caso aqui também não, todos eles 1 colher de sopa cheia, melissa, 1 colher de sopa cheia, chá verde, 1 colher de sopa cheia. Vou repetir. Alcachofra é 2, e o restante tudo é 1, ok? Calêndula, gengibre, carqueja, alecrim, melissa e chá verde. Gente, olha só, tudo que eu coloquei aqui, fazendo esta fórmula, foi pensando nos princípios da medicina chinesa, e todo esse conjunto, nessa quantidade aqui, vão trabalhar deficiência do baço, estômago, frio e umidade. Ok? Então, não pense que aquelas fórmulas que tem, às vezes encontro lá 7 chás para emagrecer, 10 chás, 30 chás, não recomendo tomar aquilo. Por quê? Para uma ou outra pessoa vai dar resultado. Mas para a grande maioria não, porque lá vai ser colocado substância que tira a fome, e vai ser igual para todo mundo, substância que é diurética. Aqui nós não estamos pensando dessa forma, nós estamos pensando no conjunto de substâncias, nas 18 tipos de compatibilidade entre elas, 18 tipos de coisas diferentes que acontecem quando a gente mistura mais de uma substância e o resultado final que vai dar. Existe uma fórmula magistral chinesa que é para frio, umidade no baço estômago, especificamente para emagrecer. Como é que é o nome dessa fórmula? Fang Ji Huan Qitan. Muito melhor do que essa que eu passei aqui, tá? Existe uma fórmula. Corresponde a este floral aqui, ó, número 16. A pessoa desse floral toma 10 gotas 3 vezes por dia. Ah, mas só esse floral vai resolver o problema? De todo mundo, não. Daquelas pessoas que têm umidade e frio, todos eles vai ajudar. Mas tem pessoas que vão ter um problema maior no fígado, aí tem que tratar o fígado. Tem pessoas que têm dor no peito, muito forte, dor nas costas, na altura do coração, dor no ombro, nessa palpitação, aí tem que tratar o coração também, aí tem que fazer outras fórmulas à parte, ok? Mas para o grande número aqui, para todos os casos, se você dividir nesses dois, vai dar resultado. Então, olha só, primeiro, você deu algo para melhorar a prisão de ventre. Ah, mas a pessoa quer emagrecer, mas não tem prisão de ventre, ela vai todo dia no banheiro. Melhor ainda, vai ser mais rápido o tratamento. Tomar 1 xícara de chá antes de cada refeição, meia hora antes, ok? Objetivo dessa fórmula. O objetivo dela é aquecer e drenar a umidade, fortalecer o baço, fortalecer o estômago, fortalecer também o rim. Trocando em miúdos, vai aumentar o metabolismo da pessoa, vai dar mais energia, mais disposição para ela, todo o organismo vai funcionar com maior velocidade, não na parte mental, mas para a parte, principalmente parte digestiva. Esse é um grande grupo da questão de obesidade. O outro grande grupo é a pessoa que sente calor. Então, a pessoa que sente calor, se tiver calor e tiver prisão de ventre, usa a fórmula da prisão de ventre também. À tarde, 1 copo daqueles que eu falei, batido no liquidificador. Agora, quais são as plantas, então, para obesidade quente? Dente de leão, aí é bom eu falar até um pouco mais devagar para você anotar aí que é 2 colheres. Melissa, 1 colher. Calêndula, 1 colher. Lavanda, 1 colher. Alcachofra, 2 colheres. Carqueja, 1 colher. E cavalinha, 1 colher. Você percebe aqui que tem carqueja na anterior e tem carqueja nessa. Só que o resultado desta fórmula aqui, exatamente, vai fazer com que esquente, com que esfrie o corpo, ok? E o resultado da outra vai fazer com que esquente. Tem casos, poderia ser usado outras plantas aqui. As melhores, de forma equilibrada, nesse caso, para esses 2 grandes grupos, são essas. O que eu fiz? Eu peguei uma fórmula magistral chinesa, estudei a hierarquia da fórmula, e dentro do que eu uso no dia a dia, que conheço de planta, em termos de quantidade, eu coloquei umas plantas que vão se assemelhar, não vão ser igual, à fórmula
magistral chinesa Fong Feng Tong Shen Wan, que é a fórmula 15. Então, vamos lá novamente. Dente de leão, 2 colheres, e alcachofra, 2. E o restante, todos eles, 1. Então, dente de leão, 2. Melissa, 1. A calêndula, 1. A lavanda, 1. A alcachofra, como eu falei, vai 2 também. A carqueja vai 1. E a cavalinha vai 1. Qual o objetivo dessa fórmula? De acordo com a medicina chinesa, essa forma Fang Feng Tong Shen Wan, que equivale ao meu floral número 15, tudo uma colher de sopa, tá, Ricardo? Todos aqui que eu estou falando, eu fiz tudo para facilitar para vocês, para deixar bem mastigadinho, tá? Na verdade, as fórmulas chinesas, elas são bem milimétricas, então, às vezes, não vai ser uma colher, vai ser tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, tantas gramas, uma porcentagem, 10,5%, 11,2%, tem essas variações muito detalhadas. Então, é o que eu falo para vocês, uma fórmula chinesa, ela é muito bem equilibrada biologicamente. E todo o conhecimento que a gente tem de 26 anos, a gente consegue fazer uma forma parecida, não igual. Por isso que eu fiz um floral semelhante, e aí sim o floral é usado das mesmas plantas. Por que usado das mesmas plantas? Para ter o mesmo efeito, ok? Então, dente de leão e alcachofra, 2 colheres, e todo o restante, 1 colher de sopa cheia, bem cheia, tá? Tudo para 1 litro d'água. Vai abafar, tomar da mesma forma que o outro. Então, essa divisão que eu passei aqui é para os 2 grandes grupos. Ou a pessoa está no grupo A, que é esse frio-umidade, ou a pessoa está no grupo B, que é calor-umidade. Mas ainda tem as diferenças de cada pessoa. Por isso que, às vezes, por isso que as pessoas, os profissionais, acham tão difícil tratar a questão de perda de peso. Por quê? Porque estão olhando só, às vezes, a pessoa come demais, eu tenho que dar algo para tirar fome. A pessoa não vai no banheiro, eu tenho que dar um laxante. Não é laxante para começar, é melhorar a função. A pessoa está muito inchaço, então tem que dar alguma coisa diurético. Ok, mas se eu fortalecer o rim da pessoa, já o rim e o baço, a capacidade de diurese vai melhorar. Então, vai melhorar a diurese da pessoa e vai diminuir o inchaço. Eu não preciso especificamente dar plantas que eu sei que pela teoria ou pela fitoterapia, aquela planta é diurética. Esquece esse termo. Para nós começarmos a tratar de forma avançada, nós temos que começar a pensar em síndrome primeiro. Que planta trata aquela síndrome? Por exemplo, se eu falar, o cachorro que eu vou falar daqui nos 2 casos, o que ela faz? Cientificamente falando, e comprovando que foi estudado só nisso, foi estudado que ela mexe com o quê? Com o fígado. E faz o quê? Faz uma produção maior do líquido biliar. E mais o quê? Faz uma torção, vamos colocar assim, uma pressão maior na vesícula biliar. Então, ela libera mais líquido biliar. Produz mais e libera mais. É isso que diz a ciência. Porém, a medicina chinesa, 2.000 anos, sabe que além disso faz muitas outras coisas. Ela não é somente, entre aspas, digestiva. Por que ela é digestiva para a medicina chinesa? Porque ela tonifica, porque ela libera a estagnação do tito fígado. Tudo que libera a estagnação do tito fígado é digestivo. Mas tudo que libera a estagnação do fígado, do tito fígado, não atua simplesmente no fígado de aumentar a produção de bílis. Atua também numa cólica menstrual, atua também na prisão de ventre, que é uma estagnação também, atua também em determinadas dores. A alcachofra, por exemplo, ela fortalece o tio do baço, fortalece o yang do baço, então atua também nessa área, ok? Ricardo, Giovanni, esse tipo de obesidade quente é fazer o chá ou bater no liquidificador. Vamos lá, de novo. Liquidificador é o suco para a prisão de ventre. Os outros que eu estou passando aqui é planta e infusão, tá? Para 1 litro quente, água quente em cima, ok? Então, é essa forma. Eu estou falando apenas de uma fórmula aqui, gente. Estou falando apenas tudo isso que eu falei, tudo isso que mistura, faz o que uma fórmula chinesa faz, com maior propriedade ainda. Se eu fizer uma comparação de fitoterapia normal e fitoterapia chinesa, ou dessa que eu passei para vocês aqui, para a fitoterapia chinesa, eu queria comparar 2 carros de corrida, 2 carros correndo, onde um é de corrida e outro não.
obviamente que o carro de corrida foi preparado para corrida. E o outro é um carro, vai andar tantos quilômetros por hora, mas não vai chegar lá a 300 quilômetros por hora, não vai fazer na mesma velocidade, ok? Então, é o que eu digo, se você quer resultados efetivos para todo caso, todos os casos, tem que se aprofundar. O que nós procuramos passar nesse workshop é o máximo que a gente pode dentro do pouco tempo que se tem. Por quê? Porque, como eu falei, 1 ano e 1 mês é você estudar 1 ano e 1 mês para saber a fundo a fitoterapia chinesa. Aqui nós estamos gravando alguns vídeos aqui, uns 30 vídeos aqui, só sobre esse curso para falar só sobre 14 fórmulas. Então, claro que é algo que em 1 mês e meio, você consegue dominar, depende do seu estudo. É coisa para você pegar e colocar em prática rápido. Mas, às vezes, assim, a gente... muitas pessoas me perguntam no dia a dia, eu atendo muitos profissionais de saúde e eles pedem para mim, escuta, para dor de cabeça, o que é? Para tal coisa. E aí eu digo, olá, pessoal, voltamos. Quem estiver entrando aí novamente, né, caiu a energia aqui, quem estiver entrando novamente, só dá um ok para mim e ver se está tudo bem, ok? Eu vou aguardar uns minutos, porque a nossa transmissão aqui, ela caiu por falta de energia, tá? O tempo está meio ruim aqui, trovoada, e caiu a energia muito próxima aqui do local, toda, internet, tudo, e retornamos agora. Olá, pessoal. Então, estamos retornando novamente. Teve um problema aqui de energia elétrica aqui em toda a região, aqui em função do mau tempo, que está aqui em volta, trovada, caiu a energia por alguns minutos, agora retornou, então nós damos continuidade. Se vocês estiverem me ouvindo, eu vou esperar vocês dar um ok, para depois fazer a continuação. Quem puder me dar um ok, agradeço. Que bom, Magda, que bom que está aí. Ótimo. Depois esses 2 vídeos vão ser juntados num só e aí vai ficar normal a transmissão, tá? Então vamos só aguardar aqui. Magda, alguma questão para colocar? Fique à vontade, do que foi falado até agora. Dosagem de chá para criança, né? Qual que é a idade? Bom, a idade geralmente é assim, né? Questão de idade. 6 a 12 anos, né? De 6 a 3 anos, menos de 3 anos. Então, você vai dividindo isso quando é dosagem de chá, assim, né? Dosagem de chá, metade da dosagem adulta de 6 a 12 anos. Então, metade. E depois vai para 1/4 e 1/6, ok? 1/4 e 1/6. Gente, o pessoal está chegando agora novamente, até pedir desculpas para vocês, porque problema técnico aqui em volta, deu a trovada, né? Tem um mau tempo aí fora, que acabou caindo caindo a energia elétrica, caindo a internet, tá? Então, retomamos agora, depois vai ser juntado, não vai ser perdido aquele vídeo, vai ser juntado os dois e vai estar gravado lá. Eu vou dar continuidade aqui para quem chegando depois, tá? Falando agora de fibromialgia. Eu vou falar de algumas doenças agora, para, por último, falar sobre a questão de chakras, tá? Então, fique aqui, que tem muita coisa importante, muita coisa interessante, muita coisa que daí facilita o nosso tratamento. Eu não estou colocando aqui da forma agora que eu estou colocando para dificultar, e sim, eu estou colocando como realmente é a medicina chinesa e o que eu fiz para facilitar isso mais ao final, tá? Que eu juntei elementos da medicina chinesa com os conhecimentos da medicina ayurvédica, que todos eles vieram do mesmo lugar, justamente para facilitar para o profissional que atua. Porque a gente atende muitos profissionais que atuam com a fitoterapia. Então, o nosso objetivo é facilitar o trabalho deles. Por isso que muitas vezes eu vou falar aqui em fórmula pronta, porque facilita, e algumas, lógico, que a gente está passando aqui, você consegue fazer. Agora, tem casos que não adianta, você vai ter que realmente fazer um diagnóstico profundo, principalmente os casos mais graves, e vai ter que indicar a formulação certa, ok? E nas dosagens certas. A Magda perguntou das dosagens de criança, e eu falei aqui o seguinte, adulto é uma dosagem, essa dosagem que eu passei, se for criança, de 6 a 12 anos é metade da dosagem do adulto, de 3 a 6 anos é 1/4, e até 3 anos é 1/6, ok? Em média isso, tá? Pode ser alterado? Pode, dependendo de como você conhece
na profundidade a medicina chinesa, você pode até fazer alterações disso. Mas, a princípio, esse é um padrão que eu posso passar aqui para vocês. A segunda doença que eu vou falar aqui é fibromialgia, depois eu vou falar de dores também, diversos tipos de dores, o que você pode fazer para tratar, ok? E, por último, daí a junção da medicina chinesa e ayurvédica para facilitar os tratamentos. O que pode ser feito para facilitar os tratamentos? Que é importante conhecer dessas duas medicinas, são as mais antigas do mundo, uma teve raiz da outra, então tem conhecimentos aí que foram perdidos e que a gente fez o possível para juntar, para ajudar o trabalho dos profissionais, principalmente. Fibromialgia, vamos lá. Fibromialgia, o que é fibromialgia? Primeiro, para a medicina. Fibromialgia é um tipo de doença, foi diagnosticado esse nome, fibromialgia, em 1983, antes nem se falava disso, e dói o corpo inteiro. Então, quem tem a fibromialgia, principalmente as articulações, tem vários pontos nas articulações, desses pontos, para ser considerada doença, entre aspas, fibromialgia, tem que doer, de 18 pontos desses, tem que doer pelo menos 11 ao toque, ou sozinho. Então, fibromialgia, às vezes a pessoa vai reclamar de dor no cotovelo, às vezes de dor no pulso, às vezes de dor no ombro, às vezes de dor no quadril, dor na parte de baixo da coluna, dor no joelho, dor na fibromialgia. Dor tanto nas partes articulares quanto na parte muscular. Dói o corpo inteiro. É isso que a pessoa que procura um tratamento com fibromialgia vai reportar a você, que é profissional. Ou se alguém aqui que não é profissional e tem essa doença, é uma doença que normalmente é mais difícil de tratar porque é dado remédios apenas para dor. E a gente tem que ver o que está causando a dor. Tem remédios muito bons para a dor, que não vão fazer nada em fibromialgia, porque não está se atacando a raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? A raiz do problema é uma disfunção entre o fígado e o baço. O que nós chamamos na medicina chinesa entre um desequilíbrio entre o elemento madeira e o elemento terra. Normalmente, a fibromialgia ela dá em pessoas que não têm força suficiente para estarem livre, tem o lado emocional também. Então, às vezes, a pessoa quer fazer alguma coisa, mas a pessoa não tem força suficiente para aquilo. Muitos profissionais da área de limpeza têm fibromialgia, mas não precisa estar na área de limpeza. Pode ser uma pessoa de escritório, quer se mostrar fortona, não tem força suficiente para isso, tem um desequilíbrio no fígado, tem um desequilíbrio a nível de baço, e aí todos os músculos, o fígado faz com que o sangue tenha um livre fluxo pelo corpo, quem estudou medicina chinesa sabe disso, e o baço controla toda a parte muscular, o fígado também controla os nervos. Então, tem uma disfunção desses dois órgãos que a gente tem que resolver. Com qualquer fórmula que resolve isso? Não. Tem uma estagnação do tecido fígado, então você deve dar uma fórmula para a estagnação do tecido fígado, uma fórmula para tonificar o sangue e uma fórmula para tonificar o baço, basicamente para melhorar a fibromialgia. São 3 fórmulas, claro que essas 3 fórmulas, se for chinesa, são 3 fórmulas. Se for com os florais, vai ser colocado 15 gotas dentro da tintura mãe, 15 gotas aqui dentro de cada uma das fórmulas, e vai fazer uma agitação e está pronta para o uso, 10 gotas 3 vezes por dia. É possível colocar aqui dentro da fórmula magistral chinesa, do floral de Hoffmann, que representa essa fórmula, até 5 fórmulas magistrais chinesas. Tem fórmula que tem 5 plantas, tem fórmula que tem 10 plantas, então é muita coisa que vai ali. Qual é a fórmula que eu vou passar para vocês hoje? Vou passar aí algumas plantas que vão fazer tudo isso. O quê? Estagnação do tecido fígado, tonificar também o sangue e tonificar o yang do baço. Tá? Então, caiu energia aqui, tá, pessoal? Para quem está entrando agora, tá? Caiu energia aqui, baixou a internet também, porque tem mau tempo aqui, ok? Mas já restabeleceu. Então, vamos lá, para fibromialgia. Alcachofra, depois eu digo as dosagens que eu fiz todas elas iguais, tá? Alcachofra, boldo do Chile, alecrim, ginseng, alcaçuz, catuaba, centela asiática. Então, você tem que melhorar a estagnação do tecido fígado, tonificar o sangue e ainda tratar a deficiência do baço, fortalecer o baço e melhorar a função do fígado. Então, você vai usar uma colher de sopa cheia de alcachofra,
uma colher de sopa cheia de boldo do Chile, uma colher de sopa cheia de alecrim, uma colher de sopa cheia de ginseng, uma colher de sopa cheia de alcaçuz, uma colher de sopa cheia de catuaba, uma colher de sopa cheia de centela asiática. Tudo isso vai ajudar na estagnação do Qi do fígado, a tonificar o sangue e a deficiência do baço. Lembra que eu estou passando para você uma fórmula equilibrada. É a melhor fórmula que tem? Não. Cada caso a gente pode aumentar certas substâncias e diminuir outras substâncias. Então, se você pega um caso de muita gravidade, é importante que você use 3 fórmulas chinesas. Uma fórmula para estagnação do Qi do fígado, Chai Hu Shu Gantan, floral número 10. Uma fórmula para tonificar o sangue do fígado, é a fórmula 62, floral 62, ou a fórmula chinesa Si Vu Tang. Uma fórmula para tonificar o baço, Yan do baço, é a fórmula magistral chinesa Bu Zong I Titan, que corresponde ao floral 4. E pode ser colocado com uma tintura mãe específica, colocado dentro de um frasco de floral, essas 3 fórmulas juntas, a pessoa toma todas de uma vez, facilita para ela. Importante é falar aqui, ó, quem trabalha profissionalmente, agora falando para quem trabalha profissionalmente, tem pessoas que gostam de tomar chá. A maioria das pessoas gosta de tratamento natural, mas a maioria das pessoas quer algo que seja fácil de fazer. Se for difícil de fazer, a pessoa faz um dia, faz 2 dias, não faz mais. Por isso que eu digo, quando você tiver possibilidade de dar algo pronto para a pessoa que é só ela tomar, melhor do que é dar algo para ela fazer. Porque, às vezes, você, profissional, vai fazer. Vai misturar certinho, vai fazer o chá certinho, vai tomar certinho todos os dias. Vai fazer um tratamento 1 mês, 2 meses, 3 meses. Geralmente, esses tratamentos que eu direciono aqui é para 1 a 3 meses. Dá um resultado fantástico em 1 a 3 meses. Na maior parte dos problemas médios, vai melhorar em 3 meses. Problema grave, profundo, que tem muitos anos, vai melhorando ao longo do tempo, mas com 3 meses de tratamento a pessoa está outra, ok? De 1 a 3 meses está outra, já começa a sentir o efeito no primeiro mês, mas melhorar mesmo, vai melhorar lá pelo terceiro, porque fibromialgia é uma coisa mais difícil para tratar. Agora, o que você tem que fazer também tem que usar estratégia terapêutica. O que é usar uma estratégia terapêutica? É facilitar a vida do seu paciente. Dar aquilo que ele possa pegar, então, se ele consegue tomar uma pílula, seja natural, toma pílula. Se ele consegue fazer o chá, faz o chá. Se ele consegue tomar algumas gotas, toma algumas gotas. Mas, na verdade, você vai ver que se você tiver algo em mãos, trabalhar com farmacologia chinesa ou com os florais de Hoffmann, vai facilitar o seu trabalho, né? Vai divulgar melhor o seu trabalho. E isso é importante, né? E fazer, claro que vai dar o resultado, né? Pega lá alcachofra, boldo, alecrim, ginseng, alcaçuz, catuaba, centeio asiático, vai dar resultado bom. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre dores, tá? Sobre dores, que é aquilo que nós chamamos, aqui é dor, né? Fibromialgia, mas dores no geral, quando nós falamos assim, síndrome B. Sem incluir essa fibromialgia, digamos, a fibromialgia, esses pontos que eu falei, 18, dói 11. Mas outros casos em que dói as articulações, dói os músculos, é importante nós observarmos a causa. E quais podem ser as causas? Pode ter dor por frio, pode ter dor por calor, pode ter dor por umidade, pode ter dor por vento. O que é isso, Giovanni? Dor por frio, por umidade, por vento? Bom, basicamente, esquece a cefaleia, que tem mais de 250 tipos de dor de cabeça, mas vamos pegar dores. A pessoa sente dor em qualquer região do pescoço para baixo. Quando ela tem uma dor relacionada a uma síndrome de frio, essa dor piora com frio. Piora quando a pessoa está parada. Quando é uma dor relacionada a síndrome de calor, piora com calor. Piora com movimento. Piora com esforço. Então, isso que tem que ter em mente quando se vai trabalhar uma dor com fitoterapia. Quando tem frio, é um tipo de fórmula. Quando tem calor, é outro tipo de fórmula, totalmente oposto. Ok? Quando é uma dor por umidade é aquela dor que incha o local. Toda vez que inchar o local é uma dor por umidade. Só que a umidade pode ser fria e pode ser quente também.
Então, toda vez que tem uma dor por inchaço, essa dor está mais aprofundada do que a primeira dor, que é para o frio, e do que a segunda para o calor. E pode ter uma dor também por vento. O que é uma dor por vento? Dor por vento é a dor que muda de lugar. O vento muda de lugar. Dor que muda de lugar. Ora dói o ombro, ora dói o joelho, ora dói o quadril. Isso é a dor por vento. Tem caso de fibromialgia que pode estar aqui dentro também. Mas não falando de fibromialgia especificamente de dores no geral. Então, o que a gente tem que fazer? Para a medicina chinesa, nós chamamos isso de síndrome BI. E tem mais uma outra, quarta, que essa eu não vou mencionar aqui, porque essa tem que conhecer realmente a fundo, que seria uma dor de deformidade óssea, onde já mudou até o osso. Essa dor ainda está mais aprofundada e é mais difícil ainda para tratar. Então, é artrite, é artrose? Não estou falando se é artrite, se é artrose, qual é o tipo, nome da doença ocidental. Estou falando a forma que se apresenta a dor. É assim que nós, que lidamos com a medicina chinesa, olhamos. Qual é a forma que se apresenta? Então, se a dor se apresentar por frio, você vai usar algumas plantas, se for por calor, é outras, se for por umidade, é outra, se for por vento, é outra. Mas eu vou passar duas fórmulas para cada tipo de dor, na verdade, porque você vai acrescentar a primeira fórmula. A primeira fórmula vai ser para todos os casos, e a segunda fórmula de acordo com o fator patogênico. E lembre-se, na quantidade que eu mencionar aqui, tem plantas dessas que eu vou mencionar aqui, por exemplo, garra do diabo, é uma planta que já tem no serviço de saúde no Brasil. Uma planta excelente para dor. É bom para todos os tipos de dores? Depende da quantidade. Salgueiro é bom para todos os tipos de dores? Depende da quantidade. Então, eu vou passar aqui 4 plantas e depois eu vou passar a quantidade de cada uma delas. Se você puder anotar, garra do diabo é uma delas, erva balieira é a segunda, salgueiro é o terceiro, unha de gato é o quarto. Essas 4. Garra do diabo, erva balieira, salgueira, unha de gato. Para todos os tipos de dor, então, nós vamos usar essa base. Nós vamos usar 2 fórmulas. Esta fórmula e acrescentar essa fórmula dependendo do que for. Se for uma dor por frio, nós vamos acrescentar outras coisas junto aí. Bom, mas é importante eu falar. Qual é a quantidade, então? A quantidade é garra do diabo, 3 colheres de sopa cheia. Erva balieira, 3 colheres de sopa cheia. O salgueiro é 2 colheres de sopa cheia. E unha de gato, 2 colheres de sopa cheia. Isso tudo que eu estou passando é sempre para 1 litro, tá, pessoal? Sempre para fazer para 1 litro. Agora, para cada caso de dor, se é por frio, o frio piora a dor, vamos supor que o frio piora a dor dessa pessoa, ou ficar parado piora a dor dessa pessoa. Então, você vai associar esta fórmula, estas fórmulas, no caso, essas 4 plantas, nessa quantidade, você vai associar 1 colher de alcachofre e 1 colher de sopa cheia também de cravo da Índia, ok? Porque você tem que atuar no fator que é o frio, além de atuar na dor especificamente. Então, cravo da Índia e alcachofre. Na segunda, que é uma dor por calor, então, tocou no local, está quente, começou a se movimentar, está quente, está doendo, se esforçou, está doendo, dor por calor. Então, você vai misturar na primeira fórmula, cavalinha, carqueja, dente de leão. 1 colher de sopa cheia de cada. Ok? Então, aí já deu 7 plantas aí, nesse caso. Na outra deu 6. Se for por umidade, nós vamos indicar garra do diabo, erva balieira, salgueiro, unha de gato, todos os casos. E chapéu de couro e carqueja. Aí vai ajudar a melhorar a função do baço, melhorar a função do rim, desinchar o local. Lembre-se, sempre quando uma dor tem inchaço, ela é uma dor mais difícil de tratar do que aquela que não tem inchaço. E por último, uma dor que muda de lugar, uma dor relacionada ao vento, você vai indicar sempre garra do diabo, erva balieira, salgueira, unha de gato, e ainda melissa, valeriana e alcachofra. 1 colher de sopa cheia de cada, ok? Depois, se você não pegou todos aqui, você depois veja o vídeo de novo, anota direitinho e trabalha exatamente em cima dessas quantidades. Se você mudar qualquer quantidade dessa, muda o efeito da fórmula, ok? Então, fórmulas bem balanceadas eu passei aqui para mudar o efeito. Existem formas chinesas, existem florais para tudo isso, fantásticos, pronto, que é só saber qual que é para umidade, esse aqui é para frio, umidade, esse é para calor, umidade.
esse é para vento, já vai saber qual indicar. Só que é o seguinte, pessoal, eu quero facilitar para vocês. E como eu quero facilitar, por isso que eu trouxe esse tema aqui, e eu trouxe a medicina ayurvédica também, vou falar agora, junto com a medicina chinesa. Por quê? Porque se você resolver estudar fitoterapia, você vai ter essa fitoterapia, vamos colocar entre aspas, brasileira. Você vai ter alguns resultados. Não vai ter todos os resultados, porque você vai tratar mais sintoma do que realmente a causa. Se você estuda fitoterapia chinesa, você vai ter resultado em todos os casos se você sabe avaliar bem. Porém, vai levar um tempo. Que tempo é esse? No mínimo, aí 1 ano para você começar a dominar bem as síndromes. Não é dominar como fazer fórmula, porque a fórmula já está pronta, é dominar as síndromes. Fazer fórmula é outro patamar, ok? Mas, pensando nisso, pensando nos profissionais, o que eu fiz? Eu peguei da medicina ayurvédica, tudo aquilo que a gente sabe da medicina ayurvédica, que depois veio a medicina chinesa com alguns traços da medicina ayurvédica e falou mais da parte energética relativa aos meridianos. A medicina ayurvédica fala mais relativo a chakras, eu vou explicar o que é os chakras agora. Mas o que eu fiz ao longo desses 26 anos? Eu procurei fazer as conexões que tem entre os meridianos e os chakras. Isso, os acupunturistas, as pessoas que dominam a medicina chinesa, a grande maioria, tá? Eu diria assim que 95% das pessoas não sabem essa conexão exata. Porque aí você muda totalmente a forma de trabalhar e você consegue, com menos fórmulas, tratar a mesma coisa. E aqui eu vou passar para vocês a sintomatologia de cada um desses. Por exemplo, o primeiro chakra, né? O primeiro chakra fica ali na base da coluna. O que ele tem ligação? O que é chakra primeiro, né? Medicina ayurvédica, vamos fazer um parâmetro entre as duas para poder entender bem. Claro, aqui eu estou falando de uma forma bem superficial, tá? No curso ali eu falo de uma forma profunda, como eu falei para você, vai ter 17 vídeos explicando. Mas de uma forma superficial. O que é chakra? Chakra significa roda, em sânscrito, né? Língua indiana. Significa roda. E isso é o quê? Roda do quê? Roda de energia. Ou seja, o chakra é uma roda de energia, assim como o ponto de acupuntura, é um centro de energia onde ele absorve e emite energia. Essa é a função básica. Só que o chakra ele faz uma conexão entre as glândulas endócrinas, então, testículo, ovário, paratireoide, tireoide, timo, pâncreas, a hipófise, a pineal, várias glândulas, faz a conexão entre essas glândulas e os órgãos, faz a conexão entre essas plantas, os órgãos e os meridianos de acupuntura, é aí que está o pulo do gato. Então, o que ela faz, na verdade? Se o chakra tiver em equilíbrio, para a medicina indiana, agora falando, está falando até agora de chinesa, para a medicina chinesa, se os meridianos estiverem em equilíbrio, tem saúde. Para a medicina indiana, se o chakra estiver em equilíbrio, tem saúde. Existe a medicina chinesa e indiana é uma medicina energética, então, tanto o meridiano quanto os chakras mexem com a parte energética, ou seja, com a parte que faz funcionar os órgãos, resumindo. Só que não é só isso. Todos esses em conjunto, eles fazem uma ligação entre a parte física, entre a parte emocional da pessoa. Então, quando você equilibra um local desses, você consegue equilibrar a parte física, você consegue equilibrar a parte emocional, e você consegue equilibrar até a parte existencial. Vou dar exemplos aqui para você ver o que é possível fazer com plantas, né? Planta pode mudar a vida de uma pessoa, não é só na saúde física, é na parte emocional, fazer a pessoa pensar diferente, fazer a pessoa agir diferente, fazer a pessoa sentir diferente, e até para questões existenciais, tá? Já vou dar o exemplo. Eu só quero falar antes, rapidamente, de cada ligação. Primeiro, o chakra na base da coluna. Então, na base da coluna, a medicina indiana, ela dividiu os chakras entre vários, né? Mas ela tem os principais, tem os secundários, tem vários chakras. Cada ponto de acupuntura, na verdade, é um chakra. Mas vamos falar dos 7 que é mais falado. Por exemplo, quem estudou yoga, por exemplo, vai
já ouviu falar, né, dos 7. Né? Um está na base da coluna, um está um pouco abaixo do umbigo, o outro está na região do VC12 de acupuntura, que é na boca do estômago, o outro está na região do centro do peito, o outro está nessa região da garganta, o outro está, chama terceiro olho, está nessa região, e o outro está lá no meio da cabeça. Então, eles dominam uma faixa de frequência. Essa faixa de frequência não é só física. Então, o primeiro deles faz uma ligação, isso é importante você sempre ter em mente quando for atuar como regenerador. O primeiro deles faz uma ligação entre rim e bexiga, como meridiano. Faz uma ligação entre rim e bexiga, faz uma ligação entre rim e bexiga e a glândula suprarrenal. Olha só, interessante, né? O primeiro. O segundo deles, que é logo abaixo do umbigo, ele está lá na coluna, mas ele vem até na frente, abaixo do umbigo, e ele faz ligações com quais meridianos? Com o meridiano do baço pâncreas, da medicina chinesa, e com o meridiano circulação sexualidade. Então, ele atua em toda essa parte, eu vou dar os sintomas também, tá? Mas tudo quanto é problema ginecológico, vai atuar o segundo. Então, aí fica mais fácil, o que eu quero dizer é que fica mais fácil quando você usa desses dois conceitos juntos, e com plantas elaboradas, pensando nesses dois conceitos que se fundem, para você conseguir tratar isso e fazer um diagnóstico mais fácil, mais rápido, com uma tabelinha na mão. Até acostumar, né? Uma tabelinha na mão. É só você saber sintomas de um chakra. Então, o regenerador 1 é para o chakra 1, o regenerador 2 é para o chakra 2, e assim por diante. O número 3, ele tem uma ligação com o meridiano do estômago e do fígado. Número 3. Que fica na boca do estômago, que fica no ponto de acupuntura VC12. Só que com órgãos, ele faz uma ligação de todos os órgãos, fígado, vesícula biliar, estômago, baço. Ele faz uma ligação com pâncreas, enquanto glândula. Então, ele domina toda a área digestiva. O chakra 3 domina toda a área digestiva e ainda vai ter uma relação direta com o fígado e estômago enquanto meridianos. Então, se você sabe a teoria de base da medicina chinesa, você sabe tudo que faz o fígado, tudo que faz o estômago enquanto meridiano, ele vai tratar tudo isso, além de ele tratar toda a parte digestiva. Toda essa faixa aqui, né? Toda essa faixa. Já, isso eu estou falando apenas do físico, tá? Mas daqui a pouco eu já vou falar de físico, emocional e existencial. O quarto, ele fica na altura aqui do peito, na glândula, ele tem conexão com a glândula timo e ele faz conexão com os meridianos do coração e intestino delgado. Maria Antônia, boa noite. Eu esqueci aí de dar boa noite para algumas pessoas, tá? Seja bem-vinda. E o quinto, que está aqui no ponto VC22 de acupuntura, ele faz uma ligação com a tireoide, com a paratireoide, com os meridianos do pulmão e do intestino grosso, e todas as funções deles. Já o sexto, ele faz a ligação com a hipófise, o sexto fica aqui entre os olhos, faz a ligação entre a hipófise, comanda o olho esquerdo, comanda a parte de baixo do cérebro, tudo que for relacionado ao olho esquerdo, parte de baixo do cérebro, e comanda o meridiano da vesícula biliar. E o sétimo, a gente chama o chakra da coroa, ele tem uma ligação direta com a glândula pineal, tem uma ligação com o ponto aqui, VG20, né, o ponto de acupuntura aqui, que é a reunião de vários pontos, todos os pontos yang, que a gente chama, e ele tem uma ligação direta com o meridiano do triplo aquecedor. Triplo aquecedor, para quem não sabe, é aquele meridiano que faz uma ligação entre todos os 3 aquecedores, parte de pulmão, coração, né, cardiorrespiratória, a parte digestiva, que é o aquecedor médio, e a parte geniturinária, que é o aquecedor inferior. Então, esse triplo aquecedor faz todas essas ligações. Quando a gente estuda medicina chinesa, você tem que saber para que serve cada meridiano, quando ele está em deficiência e quando ele está em excesso. Quando você estuda medicina chinesa, você tem que saber a síndrome, como eu falei. É doença tal, mas qual é a síndrome? É uma insônia. Então, vou dar um sonífero para a pessoa. Um Rivotril. Não vai resolver o problema. Ela vai dormir, mas não vai resolver o problema. Parou de tomar, continua o problema. Que tipo de insônia é? Insônia inicial. Insônia inicial. Então, o que tem que fazer para as pessoas? Nutrir. Tem que fazer uma nutrição do sangue e do coração na medicina chinesa. Tem que saber qual que é a fórmula que vai fazer uma nutrição do sangue e do coração.
Qual é essa fórmula? A fórmula chama GIP-TANG, fórmula 29, floral 29. Ah, mas agora a pessoa acorda várias vezes na noite. Aí ela já tem uma deficiência de yin do coração, já é outra coisa. Não adianta dar um sonífero, tem que tratar muita ansiedade, a inquietação. Aí é uma fórmula que chama Chan Van Kushingan, fórmula 44. E eu estou falando aqui, né? Claro, a gente trabalha muitos anos, então a gente tem todas essas fórmulas na cabeça. Mas como facilitar para o profissional? Para facilitar para o profissional, precisa conhecer a função do chakra. Se você conhecer a função do chakra, saber quais os meridianos que ele se liga e saber qual que está em desequilíbrio ou quais, que pode ter mais de um, e você usar o regenerador certo, vai ter plantas ali para mexer no físico, vai ter plantas ali para mexer na parte da glândula, vai ter plantas ali para mexer no emocional, vai ter plantas ali para equilibrar no chakra como um todo. Quando está em desequilíbrios, vamos lá agora. Equilíbrio e desequilíbrio. Vou passar algumas coisas aqui para você, do chakra 1 e 2, por exemplo, para você ter uma ideia. O chakra 1, ele rege sentimentos de segurança e insegurança. Então, quando que está em desequilíbrio esse chakra? Uma das situações, quando a pessoa é insegura. E o que pode traduzir essa insegurança? Medo. Lembra que ele está ligado a rim e bexiga. Medo. E é que tipo de medo? Qualquer tipo que você imaginar. Medo de animais, medo de trovoada, medo de que aconteça algo ruim com as pessoas queridas, né? Que é aquela mãe que não dorme enquanto o filho não chega. Serve para esse medo também? Serve. Está em desequilíbrio chakra 1? Com certeza. Está em desequilíbrio meridiano do rim, meridiano da bexiga? Sem dúvida nenhuma. Sistema imunológico, outro tipo de medo, medo de ficar velho, medo de qualquer tipo de medo que você possa nomear. Qualquer tipo de medo que existe está ligado a uma fraqueza da nossa raiz, do chakra 1. Está ligado a uma fraqueza do meridiano do baço, do rim e da bexiga. E na parte física? Na parte física, toda a parte do sistema imunológico. Se a pessoa tem sistema imunológico fraco, está fraco, rim, bexiga, chakra 1. Mas, Giovanni, a pessoa pegou Covid, é sistema imunológico fraco. Se for gripe, por exemplo, a pessoa tem gripe todo mês, é sistema imunológico fraco. Sim, mas se ela pegou Covid e ficou ruim, ela tem um sistema imunológico fraco? Não necessariamente. É que é um vírus que a pessoa não estava acostumada, ninguém estava acostumado. Então, para aquele vírus, ela tem reações. É diferente uma gripe, de um HN1, de um Covid. Lembre-se disso. Então, se a pessoa pega aí a viroses, né? Não quer dizer que a pessoa está com um sistema imunológico fraco em si. Agora, se ela pega gripe toda hora, todo mês tem gripe, com certeza. Se ela tem uma doença grave como um câncer, não tenha dúvida, o sistema imunológico está fraco, não está dando conta. Se ela tem AIDS, o sistema imunológico está fraco. Então, temos que tratar esse chakra, número 1, que é um dos que mais fortalece a parte física. Então, se tem fraqueza na parte física, importante. O que ele rege mais? Qualquer problema no rim, qualquer um. Qualquer problema na bexiga, qualquer um. Qualquer tipo de dor articular do rim para baixo, problemas no nervo ciático, problema nas pernas, no joelho, nos pés. Então, imagina, do rim para baixo, o que uma pessoa pode ter do rim para baixo, até unha encravada, está demonstrando no físico, por enquanto só falando do físico, já vou falar do emocional, está demonstrando no físico que este local está em desequilíbrio. Se eu usar o regenerador 1, este floral aqui, aqui, vai resolver esse problema porque vai harmonizar o chakra 1, também o rim, também a bexiga. Isso a nível físico, porque ali tem plantas para atuar no físico. Só que, e se for emocional? Às vezes a pessoa não tem esses problemas no físico, mas ela também tem desequilíbrio no 1, e aí tem que conhecer a tabelinha, como eu falei, né? Por exemplo, depressão. Qualquer tipo de depressão está em desequilíbrio, o número 1, qualquer tipo, o chakra 1. Ideia suicida. Então, qualquer pessoa que tem depressão já tem problemas do chakra 1. Aquela pessoa que tem depressão e tem ideia suicida, não tenha dúvida. As pessoas que têm medo até de viver, desânimo, né? Tudo isso tem desequilíbrio de deficiência. Só que, às vezes, a pessoa pode ter um desequilíbrio ali nesse local de excesso. Então, a pessoa que tem desequilíbrio de excesso nesse local é uma pessoa, você de repente conhece alguém aí que é muito disciplinada, muito metódica,
E se mudar alguma coisa na agenda dela, ela já não gosta de mudança, sofre muito, uma pessoa que sofre muito quando sai da rotina. Então, a pessoa não tem nenhum problema físico que eu falei, mas ela é uma pessoa muito disciplinada que sofre muito quando sai da rotina. O que quer dizer isso? Que ela quer dizer que esta área aí, nela está em desequilíbrio por excesso, porque os chakras podem se desequilibrar por deficiência, a maioria deles acontece por deficiência, pode estagnar e pode ser por excesso, nesse caso é por excesso. Então, as plantas que vão dentro de um regenerador, eles tanto abaixam quanto aumentam, eles fazem um equilíbrio entre essa polaridade aí de excesso e deficiência. Isso questões emocionais. Agora, olha só que coisa interessante, questões existenciais. Tudo isso os chineses viram que as plantas podem tratar. Questões existenciais, os indianos viram o que as plantas podem tratar. E o que eles podem tratar? Por exemplo, uma pessoa que tem apego excessivo ao materialismo, só pensa em dinheiro, 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 qualquer outra coisa, ao apego a um carro, apego a uma casa, excessivo, não estou dizendo apego, estou dizendo apego excessivo. Talvez você conheça alguém. Essa região também está em desequilíbrio. Pode ser melhorado com regenerador. A pessoa que tem dificuldades financeiras, mas Giovanni, tem muita gente que tem dificuldade financeira, por causa do sistema, do país, disso, aquilo. Eu estou falando daquela pessoa que o tempo todo está com dificuldades financeiras, ou está passando por uma grande dificuldade financeira. Lembra que o chakra 1 é o raiz, ele é que é a estrutura. Então, para nós, hoje em dia, dinheiro, emprego, tudo isso é questão de estrutura. Então, quando há um abalo na estrutura, esse local está em desequilíbrio. Então, muitas pessoas hoje estão com esse local em desequilíbrio, mesmo sem ter uma dor na coluna, mesmo sem ter um problema nas pernas, mesmo sem ter um problema nos pés, mesmo sem ter um problema no rim, mesmo sem ter um problema na bexiga. Mas a esfera não é física, a esfera não é emocional, a esfera é existencial. E aí, por exemplo, pessoas que têm qualquer dificuldade na estrutura, falta de dinheiro, pessoa que está desempregada, está procurando serviço, o jeito dela vai desequilibrar aquele chakra 1 também. Aqui eu estou passando apenas algumas coisas, porque um estudo desse, de chakras, por exemplo, assim como na medicina chinesa, tem muitas outras coisas. Mas por aqui você já consegue ver fácil uma pessoa que está em desequilíbrio, um chakra desse, por exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem excesso de responsabilidade. Toda pessoa que tem excesso de responsabilidade, e aí eu estou falando profissional, pessoal, familiar, não importa. Excesso de responsabilidade, que ela se sente sobrecarregada. Se ela se sente sobrecarregada, ela vai tirar energia dali. Então, ela vai ter que estar tonificando o rim, tonificando a bexiga, tonificando o chakra raiz, para ela ter estrutura e força para conseguir lidar com esse excesso. Senão, mais dia, menos dias, vai dar um problema. Então, olha quantas pessoas aí tem, a psicologia trata, né, burnout, né? Tem lá burnout, né? Por excesso de trabalho. O que ela fez? Ela tirou a energia dali. A energia sai do nosso rim. A energia que a gente precisa na vida para sobreviver, para se manter aqui. Então, nós deveríamos dar mais atenção para esse chakra da base. Tanto é que é chamado chakra da base, raiz. E aí, o regenerador 1, ele vai fazer um equilíbrio maravilhoso, vai tonificar, vai equilibrar. Nos casos que tiver excesso, vai sedar. Isso é muito bom, tá? Questões existenciais, né? E de modo geral, problemas de artrite. Se fosse falar em doença, né? Artrite reumatoide, nefrite, anotei alguns aqui, tá? Cistite, prostatite crônica, a depressão, já falei, fadiga crônica, cansaço crônico. Então, a pessoa está lá cansada. Na medicina chinesa, a gente vai verificar, tem várias causas de fadiga. Às vezes está estagnado o qi do fígado, às vezes tem uma deficiência do yang do rim, às vezes tem uma deficiência do yang do baço. Pode ter vários problemas relacionados a essa canseira crônica. No entanto, a gente sabe, quando a gente funde essas duas, que o problema maior, ele está no 1, no chakra 1, e no 2 também, que eu já vou falar do 2, e nos órgãos que compõem, nos meridianos que compõem eles. Em bexiga, no caso, e no próximo, baço, pâncreas, circulação, sexo. Organizou ali, a pessoa que estava sempre cansada melhora. Então, olha quantas coisas, desde uma depressão a um cansaço, a um problema, por exemplo, de uma cistite ou uma pedra no rim. Tudo isso tem a ver com desequilíbrio nessa parte. Então, quando a gente fala de medicina indiana, ayurvédica e medicina chinesa, a gente tem que pensar na parte física e depois
na parte emocional e depois até na parte existencial. Saúde é o conjunto disso tudo. Então, às vezes, a pessoa não tem um problema no físico, mas está aparecendo um problema emocional que daqui a pouco vai aparecer no físico. E a gente já consegue tratar ali. Quando tem um problema relacionado ao chakra 2, que está ligado na medicina chinesa aos meridianos do baço e circulação sexo, o nome já está dizendo, né? Esse é o chakra dos relacionamentos. Eles chamam também chakra sacral ou sexual. Por quê? O nome já está dizendo tudo, né? Ele serve para essas questões de relacionamento e questões de sexualidade. Então, qualquer problema relacionado a órgãos de reprodução, por exemplo, cisto no ovário, problemas de fertilidade, TPM, problema no fluxo menstrual, muito, pouco, menstruação atrasada, adiantada, que dói muito, a parte de menopausa, os sintomas da menopausa, qualquer problema ginecológico, resumindo, né? Qualquer problema ginecológico e obstetrício está ligado à questão de desequilíbrio aí nesse segundo, que fica aí 2 dedinhos abaixo do umbigo, o ponto dele no corpo, né? Mas ele tem ligação com o baço pâncreas, ele tem ligação com a circulação, sexualidade, ele tem ligação com o ovário, com o testículo. Então, problemas relacionados nessa área também no homem, na mulher, baixo libido, né? Ejaculação precoce, impotência sexual, tudo isso está ligado aqui. Então, tem que dar atenção para o regenerador 2, que vai melhorar isso. Na parte física, essa parte que eu falei, toda essa parte, mas na parte emocional, para as pessoas que têm muito baixa autoestima, para a pessoa que não tem aceitação com o próprio corpo. Então, a pessoa não tem aceitação com o próprio corpo. Obesidade, por exemplo. A obesidade, lembra lá que eu falei que eu dividi em 2 tipos, mas tem 13 tipos de acordo com a medicina chinesa? De acordo com a medicina indiana, um dos 7 que nós vamos tratar vai ser o segundo, porque o segundo tem ligação com a obesidade em geral. É só o segundo? Não. O segundo e o terceiro têm relação com a obesidade. Mas o segundo tem que ser tratado em caso de obesidade. Por quê? Porque tem questões ligadas à autoestima. Questões de baixa libido. Tem muito casal aí que tem problemas, né, relacionados a essa área. Tem que tratar esse segundo, porque é o da parte sexual e dos relacionamentos. Então, nas questões existenciais, é ligado à questão de relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando só homem, mulher, cônjuge. Não, estou falando entre amigos. Tem problemas de relacionamento entre amigos? Tem problemas de relacionamento entre familiares? Se tiver entre familiares, entre amigos, entre cônjuges, automaticamente começa um desequilíbrio naquela região que posteriormente pode gerar até um problema físico. Às vezes nunca vai gerar um problema físico, mas se você fortalecer esse local, a cabeça muda e é mais fácil de resolver o problema. Então, às vezes a pessoa não quer resolver o problema, não consegue resolver o problema, ou não quer dar confiança para ir lá e pedir uma desculpa e tal. Quando isso melhora, a pessoa consegue mais fácil. É um local que ele tem, no geral, ele também tem ligação com a baixa vitalidade. Então, uma pessoa que tem baixa vitalidade, o primeiro está em desequilíbrio grande. E o segundo também, né? Para problemas de fadiga crônica e letargia, tudo isso, também, mesma coisa. Impotência sexual, né? Como eu falei, problemas menstruais, menopausa, e até mudanças na temperatura corporal. Menopausa já está dizendo, mas outras mudanças que a pessoa sente que a temperatura corporal ela não é adequada, é muito frio, muito calor, troca de um para outro, tudo isso está em desequilíbrio no segundo chakra. Gente, eu poderia falar realmente, assim, dias, né? Dias, porque são muitas coisas que, ao longo dos anos, a gente procurou fazer essas ligações que se perderam com o tempo, como eu falei. A medicina indiana começou, foi a mais antiga do mundo, que se tem conhecimento. Depois veio a chinesa e outras, a egípcia também. Mas tem conhecimentos que se perdeu ao longo do tempo. E com estudos profundos, principalmente dos clássicos, a gente consegue encontrar em algum momento da história onde faz essas ligações. E as plantas, elas sempre tiveram no tratamento terapêutico desses povos. Os povos antigos não tratavam como a gente trata, que é
tem uma ferida. Sim, tinham problemas físicos, eles tratavam, mas tratavam também questões emocionais, questões existenciais, questões espirituais com plantas. É possível fazer tudo isso. E assim, se eu falasse mais doenças, talvez seria mais... talvez o pessoal ficasse confuso, né? Porque pensa, poxa, tem essa doença, tem 3, 4 formas de resolver, tem a outra, tem 3, 4 formas de resolver. Então, para quem está iniciando nesse universo, ou quem quer também ter esse conhecimento a mais, que não tem, entre a fusão da fitoterapia chinesa e da fitoterapia ayurvédica, conhecendo mais profundamente os chakras, eu vou deixar aqui um convite, tá? Quem quiser faz o curso, quem não quiser, né? Mas assim, ó, quem quiser, nós temos um curso, sempre quando a gente faz um workshop, a gente abre um curso novo. Este curso novo, ele é especificamente de florais regeneradores. Você vai estudar 14 fórmulas, 2 para cada tipo de chakra, porque você vai alternar entre as duas para sempre ter um efeito 100%. E aí você vai ter lá no curso o quê? Você vai estudar todos os chakras, quais são os problemas físicos, quais são os problemas emocionais, quais são as questões existenciais das pessoas, e vai ser mais fácil você saber, por exemplo, imagina que a pessoa tem um problema aqui nessa região, problema cardíaco, ok? Qual é o local que está em desequilíbrio? O chakra cardíaco. Então, existe um regenerador 4 específico para essa região. Tem um problema de tireoide, paratireoide, afonia, problema relacionado à faringite, um problema relacionado à falta de comunicação, a pessoa não consegue se comunicar direito, a pessoa não consegue, um professor que quer se comunicar melhor, tem um específico para essa região, ok? A Magda está perguntando, se possível, fale dos sintomas de deficiência de excesso relacionado ao segundo chakra. Então, assim, ó, nós estamos agora, estão 46 minutos, foi 30 e poucos antes, né? Mirtes, desculpe, Magda, estava falando com a Mirtes hoje. Magda, o que eu fiquei, o que eu preparei a aula foi desses 2 apenas, tá? E assim, ó, quando você pensa em sintoma de excesso e falta, felizmente ou infelizmente, nós vamos ter isso só no curso, tá? Aprofundado. Nós vamos ter lá problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais existenciais. Eu coloquei tabelas lá para quem quiser fazer o curso. Você não tem dúvida. Qual chakra está em desequilíbrio? É esse. Então, eu sei o que eu devo tratar. Tá? E aí vai ficar fácil, tá? Você me desculpe, tá, Magda, colocar dessa forma, mas assim, a gente realmente, se a gente falar de um desses aqui, vai à noite, tá? Se falar de um desses aqui, a fundo, né? Mas assim, você com a tabela na mão e depois você vendo, revendo, questão de um mês aí, você domina e você consegue saber se a pessoa tem um desequilíbrio no primeiro, no segundo, no terceiro, qual deles está em desequilíbrio. E aí, sabendo disso, fica muito mais fácil tratar. Aí, sabendo disso, né, a Magda aqui, para quem não sabe, foi professora de acupuntura e de medicina chinesa há muito tempo e fez o curso de floral conosco. É uma excelente profissional que lida com toda a parte de farmacologia chinesa. Mas, como eu falei, o conhecimento dessas duas junto dá um pulo a mais, porque a gente consegue facilitar o nosso trabalho no dia a dia com poucas formas. E aqui não falando para a Magda especificamente, da gente sempre acompanhando nós, mas para quem ainda não iniciou um trabalho profundo de forma avançada com plantas, eu quero agora deixar o convite aqui para você, tá? Amanhã, 3 horas da tarde, nós vamos abrir um curso, que é o curso gravado, onde esse curso vai ter 2 partes. A primeira parte vai ter toda a teoria de base da medicina chinesa, você vai estudar cada órgão, cada meridiano, yin e yang, 5 elementos, de uma maneira que eu tenho certeza que mesmo que você já estudou medicina chinesa, é uma maneira que você nunca viu. Todos os vídeos gravados. E depois, na outra semana, vai ser soltado outros vídeos só relacionados à medicina ayurvédica e aos regeneradores. O objetivo é que faça com que quem quer atuar profissionalmente ou pessoal, né? Mas eu falo aqui para profissionais, porque eu sei que tem muitos profissionais aqui. O objetivo é para que você queira atuar, você tenha lá 14
fórmulas com você, e dessas 14 fórmulas você consiga fazer a mistura delas e consiga tratar qualquer pessoa que esteja no consultório em pouco tempo. E aí depois, se você quer aprofundar em farmacologia chinesa, é um mundo que não para o estudo, tá? Não para o estudo, é algo muito profundo. Mas aqui essas fórmulas já estão prontas. Se você quiser estudar essas 14 fórmulas, vamos abrir esse curso 3 horas da tarde amanhã. Quem está aqui vai ser mandado um e-mail. E o preço, sempre que a gente faz um workshop, o preço de lançamento fica uma semana com preço 1/3 do preço normal, tá? Preço normal é R$600 esse curso, e nós vamos fazer agora, a partir de amanhã, até na próxima semana, apenas R$197. É um curso que eu vou dizer para você, quem já fez curso comigo sabe, a Magda está aqui, pode falar. Vai valer cada centavo do seu investimento, que é pouco para um curso desse, tá? É um curso que toda a minha expertise de 26 anos trabalhando nessa área, eu estou passando num curso muito bem direcionado. Eu procurei passar algumas coisas aqui para você, mas num workshop a gente não consegue passar tudo aquilo que a gente quer, porque não tem um tempo hábil para isso, e realmente, assim, às vezes a gente quer a coisa pronta. Pronta, existe fórmula pronta. Agora, o diagnóstico realmente tem que estudar um pouquinho, mas a forma que a gente procurou colocar no curso é de uma linguagem muito acessível, com tabelas, com tudo que fica fácil você saber qual chakra liga com qual órgão, qual emoção, qual na parte física, quando é excesso, quando é deficiência, vai ter lá um rol de sinais e sintomas que você vai saber qual é a faixa do corpo que tem que tratar. Se é uma doença física, vai ser muito mais fácil, porque você viu uma doença nessa região, você sabe qual regenerador usar nessa região, na região digestiva, já vai ficar mais fácil. E as plantas que estão ali, elas seguem os princípios da medicina chinesa do equilíbrio, mas também seguem os princípios da medicina ayurvédica. Ou seja, tem plantas de natureza quente com plantas de natureza fria, de uma forma equilibrada. Tem plantas que vão atuar mais fortemente na parte física, outras vão atuar mais fortemente na parte emocional, outras vão atuar mais fortemente na parte mental. Então, quero agradecer a todos que estão aqui e dizer que, então, amanhã, às 15 horas, eu vou abrir esse curso www.treinaterapia, para quem quiser, .treinaterapia.com.br www.treinaterapias.com.br. A Magda está dizendo, eu agradeço aqui as suas palavras, que vale não só cada centavo, mas vale cada minuto de suas aulas. Muito obrigado, Magda. Digo mais, pessoal, quem faz o curso conosco, não este agora, mas o curso de formação dos florais de Hoffmann, que essa é de 1 ano e 1 mês, aí você vai estudar 250 fórmulas, aí é outra, voltada à medicina chinesa específica. São pessoas que ficam conosco, toda semana nós temos live específico para essas pessoas. Então, não é um curso que você vai fazer e vai ser abandonado. Não. Você tem, vitalício, né? Vitalício no sentido que qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato conosco, porque o resultado de vocês é o sucesso da gente. Então, tudo que eu souber, eu vou passar para vocês. Fez o curso, você tirou dúvidas, nós vamos procurar no começo ajudar, até você começar a andar sozinho e não precisar mais de ajuda, que vai ser muito rápido, tá? Com esse curso vai ser muito rápido, porque eu procurei escrever de uma forma muito detalhada. Então, agradeço a todos que estão aqui, uma boa noite, convido também o pessoal do nosso grupo de floral, terça-feira que vem, 13h40, ok? 13h40, temos uma próxima aula aí da parte chinesa, tá? Um grande abraço e pense bem, se você quer se aprofundar em plantas medicinais, ou você estuda uma medicina energética, chinesa ou indiana. É importante você estudar não sintoma, e sim causa da doença. Grande abraço.